primeiro lugar, bom dia, né? Para todos e todas. Eu queria dizer de quanto eu estou feliz de estar com as duas mãos livres. Para quem nasceu na Moca, quem é aqui de São Paulo sabe do que eu estou falando. Né? Um bairro onde tem muitos italianos, não sou descendente de italiano, mas fico muito mais à vontade, enfim. Eu venho falar em nome de todos os dirigentes municipais de educação. Em junho deste ano, nós tivemos o nosso Fórum Nacional, onde a cada 2 anos um secretário ou secretária municipal assume a presidência da Undime, e aí tem uma diretoria executiva lá composta, então, por 26 membros, e nessa eleição, para nossa alegria, nós conseguimos contemplar todos os estados, né? Estou contente também de ver jornalistas aqui de vários estados do Brasil, então acho que isso é importante, essa diversidade e essa discussão sobre informação e educação, para nós, secretários municipais, é muito importante poder esclarecer e conversar com vocês a respeito disso. Agora, não vou esconder de que eu já fiz media training para falar com alguns jornalistas, não com tantos de uma vez. Então, qualquer coisa a gente retoma, enfim. E aí, depois, hoje vai ter um espaço para as perguntas. Então, aqui, as atribuições, e eu tentei colocar de uma forma muito didática aquilo que é a atribuição do município, assim como as duas pessoas que me antecederam já fizeram algumas colocações a respeito disso, né? Na verdade, a Maria Helena colocou isso, né? É no município que as pessoas moram. Então, isso. E a forma como o Brasil é organizada. E alguns criticam essa organização. Por outro lado, a gente tem uma diversidade muito interessante. Hoje a gente está promovendo aí na rede de Mercocidades um intercâmbio entre diretores do Brasil e da Argentina. Né? E está sendo um aprendizado mútuo entender como é que os sistemas e os países fazem educação. E isso não pela visão do gestor municipal ou estadual, mas na visão de um gestor de rede, de uma diretora de escola, né? Então, é nesse local, né, que a gente tem as experiências culturais, sociais, econômicas, muito a ver e muito diretamente ligado aí com as escolas. No entanto, a gente tem a divisão de competências, eu não vou repetir, que é a questão da distribuição de responsabilidades, né? O que cabe ao município, o que cabe ao Estado e o que cabe ao governo federal. Prioritariamente aos municípios, educação infantil, que hoje, das modalidades, é que tem o menor número de atendimento. Nós só estamos com 15% das crianças atendidas em creche. Quer dizer, de todas as modalidades, educação infantil, aí creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, a que tem o menor número de atendimentos é a creche. Então, as crianças, no Brasil todo, tá? Você tem... E aí eu vou dizer assim, São Paulo não tem o maior número de atendimentos na proporcionalidade, né? Nós temos estados em que essa proporcionalidade é maior, porque aí estão incluídas as matrículas das entidades assistenciais, né? Que foi a grande luta dos municípios para a inclusão das creches assistenciais no Fundeb, né? Quem cobre educação assim mais constantemente sabe o que foi aprovar. E aqui eu vou falar assim muito claro, né? Essa competição entre Estado e município é feroz, gente. É feroz. Né? Não vamos comer as palavras, não, porque na hora que... Porque é muito complexo esse sistema, né? E nós, municípios, às vezes estamos mais perto, é muito mais fácil ir reclamar com o prefeito e com a secretária de Educação do que no município mais distante vir até a capital para reclamar aqui. Eu não sou filiada a nenhum partido político, mas diz que se um dia eu fosse candidato, eu queria ser governador, porque sempre o problema é ou do prefeito ou do presidente. Nunca a culpa é do governador. Tirando o IPVA, gente, que a gente culpa o governador, o restante é alguém que devia ter pensado e não pensou. Depois, aqui, né, a gente tem então essa prioridade. E a gente tem, para quem lembra da aula de matemática, né, um ponto de intersecção entre estados e municípios. O ensino fundamental, ele pode ser oferecido tanto pelos estados como pelos municípios. E aí é que a competição, às vezes, se acirra um pouco mais. Ou na forma de municipalização, ou, como acontece em alguns municípios, a criação de redes próprias.
Não sei nem se vocês já ouviram falar sobre isso. Municípios que não municipalizam, mas criam as suas próprias redes de ensino fundamental. Não assumem as escolas estaduais, porém, num regime de colaboração, faz essa divisão, então.